Bom dia a todo mundo. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar já a minha tela aí. Se tiver algum problema, por favor, me avisem. Bom dia, né? Eu estou aqui em Tóquio, são 7h12 da manhã. Meu nome é Sidney Schreiner, eu sou engenheiro civil, trabalho com transportes já há algum tempo. Eu estou aqui no Japão pela segunda vez agora. Eu vim primeira vez de 2002 a 2010, quando eu vim fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, acabei abrindo uma empresa aqui, depois retornei para o Brasil e agora, o ano passado, eu voltei para o Japão. Bom, eu fui convidado, né, pelo grupo de estudos do trem de alta velocidade, que está tentando desenvolver uma discussão, né, reativar a discussão sobre a implantação desse tipo de tecnologia no Brasil, e eles me pediram que fizesse uma apresentação, uma visão geral de como foi, né, a implantação do trem de alta velocidade aqui no Japão. Só um comentário, por favor, se vocês puderem colocar o microfone no mudo, todo mundo, para não ter nenhuma interferência na gravação, eu agradeceria. Aí as perguntas, quem tiver pergunta, vai colocando no chat, que depois, no final da apresentação, a gente tenta atender cada uma delas. Então, vou fazer uma apresentação da visão geral sobre o Shinkansen, que é o trem de alta velocidade, né, a gente chama de trem-bala, no Japão, tentar dar uma visão geral de como foi essa implantação, como é que está o andamento desse modo de transporte, que aqui no Japão ele é um dos símbolos do Japão, no final das contas. Passar aqui. Então, para começar a falar um pouco sobre o Japão, só para contextualizar, né? Então, o Japão está localizado aqui bem a leste da Ásia, né? A gente tem os vizinhos aqui, mais próximo a Coreia do Sul, né? Temos a Coreia do Norte, de vez em quando dá uns probleminhas com eles lá. Eles adoram jogar mísseis aqui no mar do Japão, né? Então, às vezes, até passa por cima aqui. Aqui em cima a gente tem a Rússia ainda, Vladivostok, quem jogou War sabe muito bem onde eu estou falando, e aqui nós temos a China, né? Então, em termos de Japão, a gente tem, o Japão é formado por algumas ilhas, né? Nós temos ao norte a ilha de Hokkaido, Honshu, que é essa ilha principal, e outras ilhas mais menores aqui para o sul, ok? Só para efeito de comparação, né, se a gente for pegar uma distância viajável aqui entre o norte, a capital de Hokkaido, que é Sapporo, e aqui no finalzinho, que é Fukuoka, a gente tem coisa de 2.200 quilômetros. Para efeito de comparação, se a gente pegar um trajeto similar no Brasil, seria alguma coisa como de Porto Alegre, via Florianópolis, Curitiba, São Paulo, até Brasília. Então, só sobre um pouco da população do Japão, né? O Japão hoje tem um pouco mais de 120 milhões de habitantes, está numa curva decrescente de população e com um percentual de pessoas acima dos 60 anos aumentando consideravelmente. Isso tem várias implicações sociais e econômicas aqui, mas só para servir de referência. O PIB do Japão hoje está em torno de 5 trilhões de dólares, já passou de 6 trilhões em 2011 e hoje a gente está em torno de 5 trilhões. Só para ter uma noção, a área metropolitana de Tóquio, só ela tem um PIB de 1 trilhão de dólares, que é quase o PIB do Brasil. Bom, todo o desenvolvimento do Japão. Tudo aqui no Japão, em termos de infraestrutura... Sidney, sua apresentação caiu, só um minuto. Opa. Tentando resolver como é que eu faço. O Ciro tem que desligar, ele que está com a apresentação ligada, ele tem que desligar a apresentação dele. Eu estou derrubando ele, peraí. Pronto, Sidney, volta, por favor.
Então, só para... Liga a apresentação de novo, sim. Voltando um pouquinho, então, eu não sei quais imagens vocês conseguiram ver, então eu vou só retornar aqui, né? O Japão, Coreia, China, Rússia, e a gente tem em torno de 2.200 quilômetros aqui entre a capital de Hokkaido, a capital aqui embaixo, Fukuoka. Essa é uma distância equivalente aqui a você ir de Porto Alegre até Brasília, passando por Florianópolis, Curitiba, São Paulo, né? Então, é uma diferença de tamanho considerável. A população, né, a gente está com uma curva decrescente, atualmente nos 120 milhões de habitantes, e o PIB em torno de 5 trilhões de dólares. A apresentação saiu da tela grande. Sidney, derruba e apresenta de novo. Interrompe e começa de novo. Prontinho, certinho. Pronto. Vamos lá. Então, aqui no Japão, toda a infraestrutura, ela é desenvolvida com base no plano de desenvolvimento que existe aqui, que ele é atualizado periodicamente, como se fosse um grande plano diretor para o país inteiro. Me perdoem pela qualidade de algumas imagens, mas como eu tive pouco tempo para coletar todas essas informações, tem algumas que eu ainda vou refazer depois no relatório, mas, por enquanto, para a apresentação ainda vai ficar assim. Então, esses planos nacionais de desenvolvimento, né, eles chamam de Comprehensive National Development Plan, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional Compreensivo. Eles começaram a ser desenvolvidos lá pela década de 50. O primeiro foi em 62, depois 69, 77, 87, 98, 2008, e o último foi agora em 2015. Esse plano, ele dá... a lógica dele é definir como o governo vê a população que ele quer no futuro, a sociedade, como é que ele quer desenvolver o país no futuro, e aí eles definem ações para chegar nesse objetivo. Então, é interessante observar, no próximo slide, a gente tem algumas metas da política. Então, começou lá no primeiro, em harmonizar o desenvolvimento entre regiões, então era desenvolver o Japão como um todo, criar um ambiente melhor, isso entrou muito na questão dos megaprojetos, então, sistemas de vias expressas, sistemas ferroviários, aeroportos, saneamento. Foi nessa época que começou a grande luta do Japão contra a poluição. Acho que algumas pessoas ainda lembram das notícias que a gente vê no Brasil, de que o Japão tinha problemas de poluição. Isso praticamente acabou. Hoje, você não tem mais nenhum rio poluído no Japão, você tem peixes em todos os rios, existe uma política de reciclagem de lixo, foi uma reconstrução do país. E aí, nesses planos, eles entram como uma guia para o desenvolvimento da infraestrutura. Então, nesses planos iniciais aqui de 62, 69, foi quando teve a decisão de se construir o sistema de trens de alta velocidade. Então, como uma legislação de apoio a esse plano, foi promulgado o Ato de Desenvolvimento do Sistema Nacional de Shinkansen, que seria o trem de alta velocidade. Isso foi o original lá em 1970, e essa lei vem sendo atualizada. A última atualização foi em 2002, onde ele coloca como lei que o objetivo é o desenvolvimento de um sistema, uma rede nacional de trens de alta velocidade, em consideração de significância das funções estabelecidas para essa rede, de forma a desenvolver, de forma comprehensiva, apoiar o desenvolvimento, na verdade, de todo o território nacional do Japão. E ele coloca aqui algumas premissas que guiam até hoje todo esse desenvolvimento. Então, eles definem quais são as rotas de Shinkansen, quais são o objetivo dessas rotas novas, que é o desenvolvimento de uma rede arterial que vai conectar as maiores áreas urbanas e organizar de uma forma eficiente
o restante do país. E aí tem uma coisa muito interessante, que é nessa lei, que é a base de tudo, todo o desenvolvimento da infraestrutura do Shinkansen, ele define a responsabilidade de quem vai construir, quem vai operar e quem vai manter. Então, aqui no Japão, ele coloca como a responsabilidade de construção é da JRTT, que é uma agência japonesa de desenvolvimento de vias ferroviárias, e que essa agência vai fazer a construção do sistema, e depois da construção vai ser repassado, né, para a operação para a iniciativa privada. E que o governo federal vai fazer o financiamento da maior parte da implantação, mas que o equivalente aos estados aqui no Japão também vão ter que participar, né, uma parte dessa conta, e estados, por sua vez, podem repassar uma parte desse custo para os governos municipais. Claro que aí tem toda uma discussão aqui de aprovação no governo municipal. Bom, essa agência, né, Japan Rail Construction, Transport and Technology, a JRTT, ela tem construído, o foco dela é desenvolver infraestrutura ferroviária. Então, ela tem o know-how para a parte de pesquisa, construção, projeto, aquisição de solo, gestão da construção, auditoria, inspeção, enfim, eles fazem toda a construção aqui. Eles não estão ligados somente ao trem-bala, eles participam de outros projetos de infraestrutura ferroviária, né, algumas linhas de metrô, até conexão de aeroportos, são construídas e projetadas por eles. Bom, e aí o que essa agência faz é seguir o que eles chamam dos Projected Shinkansen Lines, que são as linhas de Shinkansen projetadas, previstas no Plano de Desenvolvimento do país, foi estabelecido lá em 73, e são previstas nessa lei de construção do Shinkansen. Uma vez que essa agência construa, ela vai repassar, né, isso para operação de iniciativa privada, em contrapartida de uma taxa de acesso à rede ferroviária. Essa taxa de acesso ela vai ser depois reutilizada para ampliação da malha. Eu acho muito interessante isso aqui, que toda vez que existe essa discussão da implantação de uma nova linha de Shinkansen, existe todo um estudo que fundamenta isso em termos de convencimento da população, de quais são os benefícios sociais e econômicos que vai ser obtido com a implantação dessa linha de Shinkansen. E uma das coisas que ele sempre mostra, né, esse aqui é um exemplo de 2005, é o peso dessa construção dentro do orçamento federal, em termos das diversas atribuições dele, de forma que isso não compromete o restante do desenvolvimento do governo. E também uma série de indicadores, né, alguns mais simples, como tempo de viagem. Então, esse aqui é o relatório de impacto da operação de uma das linhas. Então, antes da inauguração, eram 3 horas e 40 minutos, depois caiu para 2 horas, e essas informações são usadas no convencimento da população para ter o apoio da construção do projeto. Uma outra coisa que é muito importante sempre aqui é mostrar que o desenvolvimento de uma linha nova, não só de Shinkansen, se aplica às outras linhas ferroviárias também, ele vai trazer benefícios para a região onde essa linha vai se colocar, de forma a você gerar um maior convencimento dos governos locais a aceitarem e contribuírem para o financiamento disso. Então, sempre, aqui existe uma estratégia muito forte de sempre aproveitar as estações de trem para outros usos. Praticamente você não acha estações de trem que são só estações de trem. Sempre tem um shopping, um prédio comercial, alguma coisa conectada. E aí eles fazem essa propaganda, né, do que pode ser construído depois, a partir da implantação, para gerar um entendimento da população do benefício dessa construção. Então, a construção, ela inicia depois que são avaliados as questões de benefícios verdadeiros para a população, principalmente a questão da lucratividade da linha. Aqui no Japão não se tem subsídio para a operação do sistema, então tem que existir uma conta que se fecha aí da questão não só
da tarifa, mas também das receitas adicionais do sistema. E aí aqui a gente tem uma visão da distribuição do custo de construção de uma linha de Shinkansen, onde a gente tem 2/3 são financiados pelo governo federal e 1/3 é financiado pelo governo estadual e local. Essa parte que é financiada pelo governo federal, ela tem uma parte que é exatamente a receita que vem dessa concessão da operação das outras linhas. Então, as outras linhas que já passaram, já foram construídas, já estão em operação, o governo federal está recebendo das empresas operadoras uma contrapartida, essa contrapartida é direcionada para financiamento de novas linhas. E existe uma parte que é o recurso do próprio governo federal, que ele entra para complementar esses 2/3 do custo da construção. Então, de uma forma geral, a gente tem aqui, na implantação do Shinkansen, o custo de construção, ele é totalmente coberto pelo governo, tá? Não existe participação da iniciativa privada. Mediante a finalização da construção, isso passa para a agência, né? Então, a JRTT, ela é a proprietária de toda a infraestrutura de Shinkansen. O material rodante, a operação e manutenção e a gestão da demanda, ela fica toda com o operador que ganhou a operação daquela linha que foi construída pelo governo. Bom, aqui é uma visão geral de como é que é o processo. Então, o MLT é o Ministério de Terra, Infraestrutura, Transportes, Turismo, mais alguma coisa, não bem grande. Ele começa com ele adotando o plano de desenvolvimento, aquele que eu mencionei lá no início, e aí ele define, ele dá ordem para iniciar a pesquisa e o projeto. Essa ordem vai para a agência, né? A agência, a JRTT, faz o projeto conceitual, projeto operacional da linha de Shinkansen, submete de volta esse projeto para o Ministério designa quem vai construir, que no caso é a JRTT, é praticamente de praxe isso, e também define como é que vai ser essa construção, como é que vai ser quais são as empresas que vão ser contratadas para essa construção. Depois disso, isso volta para o Ministério, uma vez seja aprovado, começa a construção. Em paralelo com isso, existe na fase de projeto discussões com os operadores, que já, na verdade, são quem vai utilizar, quem vai operar a linha lá, e uma vez que isso entre em consenso, ele começa a construção, e aí quando a construção é finalizada, ele vai ser concedido para esse operador tocar esse sistema. Bom, com relação aos operadores, aí a gente vê um pouquinho da história. Lá no início, a partir de 1950, começou o grande desenvolvimento ferroviário no Japão, existia um grande operador, que era uma empresa governamental, que era a Japan National Railways, e em 1987 ela foi privatizada, foi dividida em 7 empresas menores, distribuídas aqui por regiões do Japão. Então uma foi para Hokkaido, a outra foi aqui para o leste, que é onde está Tóquio, tem uma aqui do meio do Japão, depois o oeste, Kyushu e Shikoku, que são as outras 2 ilhas aqui. Então, isso em termos de transporte passageiro, ficou definido essa divisão espacial. E uma 7ª empresa, que é a de cargas, né, que tem o transporte de cargas por ferrovia, que é muito forte, sempre foi, e essa empresa, no âmbito da carga, ela atua nacionalmente. Tá? E esses foram os primeiros operadores privados aqui no Japão, que foram decorrentes dessa privatização. E aí, com o tempo, existe o que chamam de os 16 maiores, são as outras empresas operadoras privadas que operam normalmente os sistemas de metrô aqui das diversas cidades do Japão. E essa lista que vocês estão vendo aqui não é um problema da apresentação, não, é porque não cabe mesmo, é a lista de todos os outros operadores de ferrovia que tem hoje no Japão. Então, é um ambiente com uma quantidade de empresas muito grande, você tenta fazer construir uma imagem que mostre a relação entre elas, é quase impossível. E aqui tem de tudo, desde o sistema de metrô de Tóquio
até o operador de uma linhazinha de VLT que tem 2 viagens por dia lá no interior. E aí, falando na questão da integração, a gente tem uma quantidade muito grande de operadores, mas em termos de funcionamento, é tudo muito azeitado, tudo muito organizado. Esse aqui é um esquema da estação de Tóquio, né, Tokyo Station, onde a gente tem 4 linhas de Shinkansen, 6 linhas de trens metropolitanos convencionais, 5 linhas de metrô convergindo para uma estação só. Então, a gente tem praticamente, para cada um deles, a gente tem operadores diferentes e todos eles funcionam de forma integrada aqui na estação. Inclusive, a parte de tarifação é completamente integrada. Você, com um cartão só, você passa por tudo isso sem nenhum problema. Um pouco sobre a infraestrutura. Então, o sistema de trem de alta velocidade do Japão, ele tem hoje em torno de 3.110 quilômetros de extensão, tá? Utiliza a bitola de 435, e esse sistema, ele tem, a gente chama aqui de 3 tipos principais de linhas de Shinkansen. O tipo 1 é exatamente para atender a demanda por transporte entre essas regiões, que é, por exemplo, o Tokaido, que tem o maior carregamento, que fica aqui entre Tóquio e Osaka. Tem o tipo 2, que é desenvolvido para promover o desenvolvimento regional, que é o caso aqui de Tohoku, aqui de Shikoku, essa região. E tem um terceiro, que é praticamente para garantir a conexão de algumas áreas mais remotas do país, que é o caso principalmente dessas ilhas aqui de baixo. Um exemplo, né, essa linha de Shinkansen que a gente chama de Tokaido, que é a que liga Tóquio até Osaka, ela vem aqui pela costa do Japão, são 552 quilômetros de extensão. Nesse caso, esse trem é 285 km por hora, faz em torno de 2 horas e meia de viagem, e tem em torno de 373 trens passando por aqui por dia. São 17 estações, e aí tem diversos tipos de serviço. Você tem alguns que param, o mais expresso sai de Tóquio, Shin Osaka, Nagoya, Kyoto e Shin Yokohama, e aqui em Shin Osaka. E tem alguns outros mais paradores que vão parando em mais cidades no meio do caminho. Questão construtiva, né, os japoneses eles usam aqui para o Shinkansen um túnel com uma seção transversal consideravelmente menor do que em outros países. Eu não sei o quanto está atualizada essa informação, né, mas ele é bem menor do que os túneis que são utilizados em outros lugares. E isso é uma das razões pela qual a gente vê esse design diferente do trem aqui, porque toda vez que ele entra no túnel existe um efeito de êmbolo e eles usam esse nariz alongado para diminuir essa resistência. E como o Japão é um país muito montanhoso, os túneis aqui são frequentes ao longo do trajeto. Aqui é um exemplo do túnel, né, que está sendo construído. E também tem, principalmente dentro das cidades, a gente tem esses túneis que são quadrados, né, alguns são feitos com cutting cover, outros são feitos com, existe um tatuzão que corta túnel quadrado aqui, que são várias lâminas na horizontal e na vertical, e eles conseguem fazer esse corte do túnel quadrado. Bom, a implantação do Shinkansen é sempre uma grande obra. Desde que eu vim morar aqui, acho que eu nunca vi essas linhas de Shinkansen sem ter alguma obra, ou está construindo, ou está fazendo manutenção. E esse aqui é um exemplo do Shinkansen de Kyushu, lá no sul do país, onde se define que vai ter um trem fazendo essa conexão, então eles usam o espaço existente para a implantação de uma linha temporária, né, que é essa imagem A aqui. Depois que a linha está começando, ele está operando, eles começam a construção da superestrutura. Uma vez que a superestrutura esteja funcionando, eles vão colocar o Shinkansen definitivamente para funcionar lá, e aí o trem temporário vai passar normalmente para baixo dessa infraestrutura, se constrói o restante da infraestrutura necessária e depois coloca lá. O que eu acho interessante nisso? Uma vez que você definiu, vamos fazer uma linha, a primeira coisa que faz é colocar um trilho lá e começar a operar. Depois disso, vai passar para a construção da infraestrutura pesada segregada, de forma a garantir já
uma quantidade de recursos considerável entrando para o projeto. Isso algumas vezes ocorre de uma maneira assim bastante interessante, né? Isso daqui é uma reportagem que saiu algum tempo atrás, em 2014, que foi o dia em que eles fizeram essa troca, né, de um sistema. Na verdade, aqui eles estavam trocando um sistema que era elevado por um trilho enterrado, subterrâneo. E aí, em uma noite, na verdade, eles não param a operação. E aí, durante o período da noite, quando o trem não está circulando, eles fizeram essa transferência do sistema de uma via elevada para uma via subterrânea em 3 horas, utilizando 1.200 engenheiros no local. Bom, de uma forma geral, o sistema de Shinkansen está quase todo ele em via elevada, né? Então isso permite que ele faça ele coexista com as outras infraestruturas e com a população do local com o menor impacto possível, né? Então, ao longo da extensão das linhas de Shinkansen, você praticamente não sai desse viaduto em momento nenhum. Então, quando entra na cidade, mesmo nas cidades grandes também, ele ainda está funcionando dessa forma elevada. Eu não acredito. A maioria dos trens estão sendo enterrados, estão sendo passados para infraestrutura subterrânea, mas eu acredito que o Shinkansen vai continuar elevado por um bom tempo ainda. E aqui um detalhe do sistema de ancoração dos trilhos, né, dentro dessas plataformas elevadas. Então, eles testam diferentes tecnologias. Uma coisa que a gente percebe aqui é que eles sempre tentam utilizar diferentes tecnologias de forma a gerar benchmark de eficiência, de performance de cada um, para, nos projetos, eles conseguirem manter um avanço da tecnologia que está sendo utilizada constante. E, nesse processo, sempre tem uma grande quantidade de prêmios de tecnologia de construção que são agraciados à empresa. Aqui é a implantação do sistema de trilhos, né? Então, eles tentam sempre fazer o máximo possível pré-moldado, de forma que a gente consiga ter uma velocidade de implantação bastante acelerada. De uma forma geral, as obras no Japão, elas são extremamente detalhadas no planejamento, então você tem um tempo de planejamento muito grande, e aí quando executa, é uma execução rápida, limpa, sem maiores problemas. Aqui, ó, um exemplo de como eles fazem essa questão da manutenção, né? Então, o Shinkansen está operando aqui, eles estão fazendo manutenção estrutural na estação, sem parar a operação, utilizando os macacos. E quem usa o Shinkansen sabe que está sempre em obra, algumas preventivas, outras de expansão. E aí tem algumas ações de infraestrutura, alguns projetos de infraestrutura que são bastante interessantes. Por exemplo, o Seikan Tunnel, né, ele faz a conexão dessa ilha mais ao norte, que é Hokkaido, com a ilha principal. São em torno de 50 quilômetros aqui de túnel. Eles falam que é o maior túnel embaixo do mar no mundo nesse momento. Não sei, lá no norte da Europa eles estão construindo alguma coisa grande também, não sei se continua sendo maior. Mas então ele tem eles têm esse túnel que passa por baixo aqui desse estreito. Ele fica sendo 240 metros de profundidade, são mais de 50 quilômetros de extensão, sendo que 23 deles é embaixo do mar. Bom, um pouco sobre as estações do Shinkansen. A gente tem diferentes tipos de estações. A maior delas, em termos de área, eu acho que é a estação de Tóquio, a Tóquio Station. Quando eu ainda estava estudando aqui, eu normalmente chegava, passava por essa estação, eu tinha que fazer a transferência aqui. Eu chegava, eu acho que era nessa plataforma 18 ou 16, não me recordo agora, e eu tinha que descer até essa plataforma 13 e 4 aqui. Essa viagem a pé dentro da estação levava uns 15 minutos. É uma estação muito grande. E, de uma forma geral, a gente tinha, alguns anos atrás, as plataformas todas abertas. É interessante observar que, apesar da tecnologia do trem e do Japão, de uma forma geral, abraçar essa questão da tecnologia, a gente ainda tem estruturas muito simples aqui nas plataformas. Eles têm um foco maior na questão de
arquitetura para a parte de acesso à estação e não das plataformas, né, que ainda tinha a plataforma ligando diretamente ao trem sem nenhuma barreira. Isso era muito comum, né, a gente ficava esperando o trem, ele chegava ali, ainda tinha um pessoal se despedindo e tal, sempre muito fácil o acesso dentro do trem, e depois, com o tempo, começou a ser colocado essas proteções, né, entre o trem e a plataforma. No Japão, acho que quase todo mundo já ouviu falar, existe um problema muito grande de suicídios, então eles começaram a fechar isso daqui, porque, né, quando o sistema tem que parar por conta de algum acidente, é 1, 2 horas com realmente tudo parado e até voltar a operação. Então a gente tem, né, começaram com essas grades, é claro que esse detalhe dá para a gente ver aqui que não é completamente fechado, você ainda pode circular aqui. E atualmente, né, eles têm mudado para essa barreira aqui, acho que é igual a que tem nos metrôs no Brasil, né, e principalmente na época das férias, a quantidade de pessoas nas plataformas é gigantesca, então eles utilizam isso para facilitar o acesso e garantir a segurança. Então a gente tem estruturas muito simples, né, isso daqui são as plataformas de embarque, a gente tem a questão da sinalização sempre muito bem sinalizado, tudo aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui ainda não tinha sinalização em inglês, era tudo em japonês, então a gente seguia, os estrangeiros de uma forma geral se guiavam muito aqui pela musiquinha. Toda vez que o trem para numa estação, toca uma musiquinha diferente, cada estação tem a sua musiquinha, então você mesmo dormindo, você tem uma noção de onde está, isso era muito fácil para os estrangeiros. Aqui é a plataforma do Shinkansen, você pode ver o Shinkansen aqui parado, e a cobertura metálica, tudo muito simples, né? E é interessante, os painéis de informação são muito bem detalhados e apresentam a informação para os usuários em várias línguas. Dentro da plataforma sempre existe a exploração comercial. Aqui um detalhe, né, desses quiosques que tem aqui. E isso é importante porque depois a gente vai chegar num outro slide lá, eu vou mostrar a questão da receita. Toda a receita da exploração comercial, de aluguel de espaço para reunião, tudo isso é convertido em recurso para financiar o sistema. Aqui eu falei, dentro das estações é muito famoso essas marmitas que eles vendem no trem, né, e os brinquedos dos trens. Eu acho que eu não conheço nenhuma criança japonesa que não tenha ganhado um Shinkansen de brinquedo ao longo da vida. Então eles têm uma relação muito forte com o sistema, e tudo isso gera receita. Eu brinco que aqui a receita ela vai desde a quantidade absurda de bilhetes que são vendidos todos os dias, até a receita decorrente do chaveirinho, da caneta, do Shinkansen, tudo isso conta. Então, as estações, normalmente elas estão divididas em 2 partes, tem aquela parte de cima, que a gente viu nos slides anteriores, que são as plataformas, e numa parte inferior, onde você tem o saguão de acesso às estações. Normalmente, o saguão de acesso, ele tem esse visual bem moderno, conectado, às vezes tem até um pouco de cara de shopping center, sempre conectado com o restante do sistema de transporte público, né? Então, isso daqui, por exemplo, é um sistema de cancelas para conectar o trem de um lado com o trem local de um lado com o Shinkansen do outro. Né? Às vezes são várias conexões, algumas delas são menores, com só alguns bloqueios, mas também permitindo que você vá de um metrô, por exemplo, para dentro do Shinkansen, só fazendo o pagamento da diferença da tarifa. Aqui, essa foto é interessante, se vocês observarem aqui no quadro de horários, vocês vão ver que o trem de alta velocidade ele tem uma frequência que fica até com uma cara meio de metrô, né? São 3 minutos de diferença, 5 minutos de diferença entre um trem e outro, isso depende do horário, claro. Todos os acessos, não só do Shinkansen, mas dos outros trens, você tem uma área, uma cabine, onde você pode ter o atendimento
uma pessoa, então, se você precisa carimbar o seu ticket porque o trem atrasou e você vai chegar atrasado no trabalho, por exemplo, você pode vir aqui e ser atendido por um funcionário da empresa. Bom, um pouco sobre os trens, né? É interessante lembrar que o desenho, a seleção de cores do Shinkansen, eles são baseados na ideia de que ele complemente a paisagem por onde ele passa. Essa foto ela é icônica porque realmente a gente percebe que existe uma preocupação, né, nesse sentido aqui. Bom, esse daqui é o primeiro Shinkansen, né, foi lá em 1965, 64, aliás, inaugurado, que foi a linha Tokaido. Ele chegava nessa época em torno de 200 km por hora, e aí ele começou, né, com o tempo foram evoluindo, modificados, e hoje a gente está rodando aqui com a série N700, que a velocidade é em torno da máxima 300 km por hora. As velocidades, elas variam de linha para linha do Shinkansen, então aqui nessa Tokaido, que liga Tóquio até Osaka, a velocidade é em torno de 285 km por hora, já na linha que liga para Hokkaido, a velocidade chega até 300 km por hora. Então, uma combinação do veículo com o trilho, né? Dentro dos trens, a gente tem uma distribuição bastante padrão. Os trens aqui, onde você tem de um lado 2 assentos, um grupo de 2 assentos, do outro lado 3 assentos. Você tem serviço de bordo dentro dos trens. E em cima aqui fica a área para você guardar bagagem, né? Normalmente os trens estão sempre lotados, ocupados. Isso tem um comentário, vocês estão vendo as pessoas com máscara aqui, isso não é uma foto agora, durante a pandemia, os japoneses usam máscara sempre, desde que eu cheguei aqui já tinha esse hábito, né? Existe a primeira classe, em alguns casos, são poucos os trens que têm isso, mas existem ainda. Normalmente existe uma classe um pouquinho melhor, que você tem 2 assentos de cada lado, com assentos um pouco maiores, todos eles têm tomada, então a facilidade para o usuário é muito grande. Essa aqui é a evolução, né, do trem da linha do Tokaido, então começou lá em 64 com a série 0, e aí evoluindo até hoje com a série 700, mas em outros, dependendo da linha que ele tá operando, ele vai mudar a cara dele, aí muda a seleção de cores, eles têm várias ações de propaganda, né? Então esse daqui foi pintado de acordo com um desenho animado muito famoso aqui no Japão. Você vê muitas crianças, né, se identificam e começam a utilizar o sistema. Esse rosa da Hello Kitty, tem o parque da Hello Kitty aqui no Japão, então ações de marketing são integradas com esses empreendimentos que ficam ao longo das linhas, então existe uma preocupação muito grande de você vincular essa exploração comercial das áreas do entorno das linhas com a própria operação. Aqui é só uma visão, né, da evolução da série N700, que são esses que estão em operação hoje. Aí a gente está agora com a 700S, que entrou esse ano. E existe ainda um outro tipo de Shinkansen, que é o Maglev, eu vou falar mais sobre ele lá no final, que é um trem completamente diferente. Você vê, não tem nem a janela, o para-brisa do condutor aqui, ele é eletrônico. Você tem câmeras e não tem nenhum vidro aqui. Toda a tecnologia é construída aqui no Japão, né? Por acaso estava conversando com o Ciro sobre isso agora, um pouco antes da apresentação. Eles fazem toda a construção aqui no Japão, toda a tecnologia desenvolvida aqui. Alguém tinha me perguntado numa discussão alguns dias atrás sobre a questão do bico do trem, o que tinha lá dentro, se tinha algum equipamento. Então, o bico do trem, ele esconde um equipamento de acoplagem, né? Então, acho que eu tenho aqui. Você pode abrir o bico do trem e acoplar os trens dessa forma. Esse daqui é um trem que vai começar os testes esse ano. É o trem que vai entrar em operação em 2030, na linha que atende Hokkaido, e aí eles fizeram, a linha já está pronta, né, e eles estão construindo
agora as estações e fazendo o planejamento da operação. Enquanto isso, eles vão construir um dos veículos, foi colocado para operação já em regime de teste. Esse veículo vai chegar a 360 km por hora, e ele vai, a partir desse ano, ele deveria, não sei como é que vai ficar agora com o problema da pandemia, mas ele ia fazer em torno de 70 viagens por ano para avaliação de eficiência. Uma breve história da evolução da velocidade dos trens, né? Então, lá em 57, os trens andavam 145 km por hora, isso foi aumentando, né? Em 64, quando começou o Tokaido Shinkansen, ele estava operando em 210 km por hora, e aí essas velocidades começam a aumentar ao longo do tempo. É interessante observar que lá em 1979, o maglev já atingia 517 km por hora no sistema de teste. Então, existe em paralelo o desenvolvimento do trem de levitação magnética e a implantação do Shinkansen padrão. Sobre a oferta, né, então, lá em 1964, quando houve o início da operação do Shinkansen, foi também um pouco antes da privatização da empresa. Existia já uma malha ferroviária no Japão, né, e outra em Hokkaido, ainda não existia conexão, e aqui em vermelho, espero que vocês consigam ver, foi a primeira linha que foi construída. Então, essa linha, ela evoluiu ao longo do tempo. Então, antes desse Shinkansen, aquele mesmo trajeto levava 6 horas e meia. Com a implantação em 64 do Shinkansen, que ainda era o Hikari, que é o mais antigo deles, isso caiu para 4 horas, e esse tempo de viagem foi diminuindo à medida que a tecnologia dos veículos foi melhorando, e hoje essa viagem está em 2 horas e 22 minutos. Hoje o sistema de Shinkansen ele está dividido em função dos operadores, né? Então, se você lembrar daquele slide que eu mostrei antes, onde tinha os diferentes operadores que vieram da Japan Rail, a gente tem hoje uma divisão das linhas Shinkansen correspondentes a cada um daqueles operadores. A gente está aí com 3.110 quilômetros, todos distribuídos aqui de acordo com esse mapa. Então, a gente vê que também pelo formato do Japão, né, existe uma grande linha que conecta de norte a sul, e agora faz pouco começaram a construção dessas linhas que são mais indo na direção do interior do Japão. Ainda está em desenvolvimento, né, algumas linhas, a Kyushu, Hokuriku, Hokkaido, eu acho que algumas delas já até terminaram, mas o próximo que vai ser lançado em 2030 é essa de Hokuriku. Bom, com relação à oferta, né, se a gente pegar todas as informações de tempo de viagem, custo, tudo isso está disponível no próprio Google, então eu posso ir lá e planejar minha viagem por lá mesmo. Se a gente pegar de Sapporo, que é aqui no norte, até Fukuoka, aqui no sul, hoje você consegue fazer essa viagem em torno de 14 horas de trem. Normalmente você não vai de uma ponta a outra, né? As grandes viagens têm como ponto principal aqui Tóquio, e aí você tem diversas opções no dia. Por exemplo, para fazer aquela viagem no período da manhã, eu teria 4 horários que me permitem usar os trens mais expressos e fazer a viagem em menor tempo. Se a gente pegar aqui esse eixo, que é o mais carregado entre Tóquio e Osaka, a gente tem uma quantidade maior, né, de viagens disponíveis. Isso aqui tudo está disponível no Google, a gente consegue visualizar isso aqui tudo muito facilmente por lá. E só que se a gente for olhar não só os trens expressos, mas também os paradores, ainda assim Shinkansen, a gente vê que, por exemplo, entre Tóquio e Osaka, das 7 da manhã até as 8 da manhã, a gente tem 12 partidas de trens. Então, é uma frequência muito alta. A mesma coisa no pico da tarde, né, a gente tem entre 18 e 19 horas também uma frequência muito grande. Ao longo do dia, entre 6 da manhã e 22h48, são 159 partidas. Então, é realmente muito trem. Aqui, eu consegui essa informação, né, por cada uma das linhas, a gente tem
na linha Tokaido 17 trens por hora, na Sanyo 10, na Tohoku Joetsu e Hokuriku são 15, na Kyushu 5 e Hokkaido 2. Uma coisa muito interessante sobre a questão do Shinkansen é a questão do atraso. O atraso, atualmente, a média do atraso em todas as linhas durante o ano está abaixo de 1 minuto. E o objetivo deles agora é tentar chegar a isso em 30 segundos de atraso durante o ano. É um nível de operação incrível e é uma das razões pela qual eles se orgulham muito no Shinkansen. De uma forma geral, né, o sistema de Shinkansen está conectado a todas as outras infraestruturas. Então, a gente tem aqui essas linhas azuis, são mais fininhas, é a rede de vias expressas do Japão, e essa cinza, né, e essa azul com branco aqui, elas são as linhas de Shinkansen. Esses pontos são os aeroportos, então você vê uma relação, né, não existe pontos que ficam isolados, todos eles tendem a ter opções multimodais para você fazer a viagem. Um pouco sobre a demanda, eu acho muito interessante essa foto, porque o Shinkansen ele faz parte da vida do japonês de uma forma muito, muito forte, e é interessante que até o imperador, desde criança, ele usa viagem de Shinkansen, então isso faz parte do orgulho nacional deles, todo mundo usa, e quando você vai viajar, é uma facilidade muito grande por conta da localização das estações. Então, você pega um trem no centro da cidade e desce no centro de outra cidade. Isso é muito diferente do avião, por exemplo, onde eu tenho que fazer uma viagem de 1 hora, 2 horas, às vezes, só para acessar o aeroporto. Então, isso é uma vantagem muito grande também aqui. Normalmente, os tickets são um papel magnético, né, onde tem todas as informações sobre a viagem, o carro, o número da fileira, o assento e o preço. A demanda do Shinkansen é uma coisa incrível, né, começou lá em 64 e foi subindo à medida que cada linha entrava em operação, né, essa demanda se acumulava e, ao longo do tempo, a demanda de cada linha individualmente também tem aumentado muito. Então, hoje, o total de passageiros anual está em torno de 420 milhões de passageiros, né, por ano em todas as linhas somadas. Só na linha Tokaido, que é essa que liga Tóquio até Osaka, a gente está com mais de 150 milhões de passageiros por ano. Então, aqui eu tenho quebrado, né, por linha, quais são a quantidade de passageiros que tem em cada um dos anos aqui. Então, é uma loucura, né? 436 milhões de passageiros no sistema. Eu tinha começado algumas discussões anteriormente sobre como é que era a distribuição, né, do Shinkansen, e aí a gente pode ver que existe uma variação muito grande em função da distância viajada, né, naturalmente. Quando havia a distância mais curta, a gente tem uma predominância dos automóveis e das linhas convencionais. Mas à medida que essa distância vai aumentando, a participação tanto dos automóveis quanto das linhas convencionais vai reduzindo e a do Shinkansen, do avião, vai aumentando. Então, a gente tem aqui o pico do Shinkansen, seria em 800 quilômetros de viagem, onde a gente tem ele com quase um pouco mais de 70% do modal share, da distribuição modal das viagens de longa distância. Naturalmente, depois disso, ele vai caindo, o avião vai ganhando espaço. Voltando um pouquinho, uma coisa que é interessante observar é que o Shinkansen ele aparece mesmo para curtas distâncias, e isso a gente consegue ver no caso aqui dessa conexão, né, dentro da conurbação de Tóquio aqui, entre Tóquio e Yokohama. Yokohama é uma cidade do lado de Tóquio, já completamente conurbada, e aí se você vai no Google Earth e pergunta lá, eu estou em Tóquio, eu quero ir para Shin-Yokohama, qual é o melhor caminho? Ele já me dá o Shinkansen. Isso são coisa de 30 quilômetros só, eu faço em 17 minutos. Então, existe uma relação, um uso de trem-bala para viagens de curta distância muito grande.
ainda aqui já aqui no Japão. E isso se reflete em uma coisa muito interessante, que é a venda dos commuter passes. Commuter pass seria equivalente ao nosso vale transporte, um ticket mensal que eu posso adquirir, eu faço quantas viagens eu quiser. Aí, normalmente, as pessoas, por exemplo, quem trabalha no centro de Tóquio, que mora em Yokohama, vai lá e compra um desse e usa o trem-bala todos os dias para ir voltar do trabalho. Então, essa informação é um pouquinho antiga aqui, mas em 2004, a quantidade de passes aqui para o Tokaido e Yosan chegava a quase 22 mil pessoas que usavam isso todos os dias. Né? Então, é um papel do trem de alta velocidade com objetivo bastante urbano ainda. Vou pular isso daqui. E existe, como tem a questão dos operadores, né? Eu acho interessante mostrar que, apesar das linhas passarem da região de um operador para o outro, existe uma divisão clara de receita, né? Então, o trecho baseado na quilometragem foi utilizada dentro do trecho de cada operador, e isso depois entra para fazer um ajuste de contas aí. Isso aqui é uma evolução, né, da extensão da rede e do volume transportado ao longo do tempo. A gente tem aqui essa marca JN Reform, é o ponto onde houve a privatização do sistema de ferrovias, e a gente vê esse aumento gradativo e contínuo da demanda, apesar do sistema está aumentando em termos de extensão, pouca coisa, né? Então, cada vez mais o Shinkansen está fazendo parte da vida das pessoas aqui e ganhando espaço na escolha modal. Uma coisa muito interessante, que eu fui puxar lá do relatório da empresa, as empresas de Shinkansen, os operadores Shinkansen, todos eles têm lucro. Tá? Não existe... Os sistemas que não são superavitários não operam no Japão, aqui não tem subsídio de operação. Então, a gente tem, essa daqui é da JR East, que é a que opera Tóquio. Então, a receita total, em 2019, deles foram de 27 bilhões de dólares, e o lucro ficou em 4 bilhões de dólares. Né? Então, 4 bilhões de dólares. Então, é um sistema que ele está superavitário, e isso é muito importante para conseguir manter a reconstrução e expansão do sistema. Outra coisa interessante os operadores, eles estão todos listados na Bolsa de Valores. Né? Então, só a nível de curiosidade, a gente tem aqui a variação do preço das ações da JR East, está em torno aí de $100 mais ou menos cada ação. Uma visão geral da composição da receita, né? Então, esse em verde aqui, ele é a receita decorrente de transporte, ou seja, venda de bilhetes. O vermelho é de venda e serviços, o laranja é do mercado imobiliário e hotéis, e o azul são dos outros. Lembra que eu falei do trenzinho lá que vende na estação, do chaveiro, da caneta, tudo entra aqui nessa composição. E a gente vê que a participação do mercado imobiliário de vendas, ela é considerável. Né? Então, isso tanto na receita quanto no lucro. Então, todos eles conseguem manter a empresa com um lucro positivo. Bom, de uma forma geral, eu queria chamar a atenção ainda dessa visão que eles têm, né? Então, todos os operadores, eles se reportam os seus números em duas partes, a parte de transporte e a parte dos outros serviços. Então, é muito forte a participação, né, de outras fontes de renda no financiamento desse sistema como um todo. Aí, interessante também, em 2019 foram quase 6 bilhões de dólares só em venda de bilhete de trem de alta velocidade aqui para o operador, para a JR East, que é essa que opera a região do Tóquio. Esse daqui é diretamente do relatório de desempenho deles. Então, em 2019, foram quase 18 milhões de pessoas transportadas só nessas linhas aqui dessa parte do Japão, sendo que a população do Japão estava em 126 milhões, ou seja, eles transportaram quase 10%, equivalente aqui.
E isso gera algumas coisas interessantes, né, que são as grandes estações que tem aqui em Tóquio, a maior é Shinjuku, que tem 1,5 milhão de pessoas passando por ela todos os dias, então uma ordem de grandeza bastante diferente da nossa realidade no Brasil. E também é importante salientar os números relativos às outras atividades que não transportes. Então, a empresa operadora, ela tem hoje 169 shopping centers conectados às estações, 380 mil metros quadrados de área alugável, de espaço alugável em escritórios comerciais, e mais de 7 mil quartos em hotéis também conectados no sistema. Então, a estratégia de financiamento, ela vai muito além da questão só da tarifa. E aí eu sempre, quando a gente discute a questão do transporte no Brasil, e aí fica naquela coisa, não, porque é inviável, enquanto você basear toda a receita em tarifa, tudo vai ser inviável, né? A minha visão é de que a gente precisa fugir disso e agregar, principalmente a questão imobiliária, no planejamento das linhas, tanto de trem intermunicipal quanto urbano. Bom, aí a gente chega na parte final, que é do maglev. Eu acho que a informação que mais me deixa curioso nesse sentido é que o projeto do maglev japonês começou em 1970. Né? Então, isso tem um reflexo na questão da tecnologia, na questão da construção do sistema. Ele é feito com tecnologia totalmente japonesa, ele tem uma proposta de ser uma alternativa para o sistema que já está implantado hoje, tem questões de desastres naturais, que é levado em consideração, e ele estava para ser lançado agora em 2027, segundo o cronograma. Essa aqui é uma foto do trem que está em testes, né? Existe um trecho de 30 quilômetros em teste de operação, em Yamanashi. Existe um museu lá onde normalmente as escolas vão, né, para mostrar para as crianças essa tecnologia nova. Você tem os veículos em exposição lá. Essa linha de Shinkansen, ela vai ser ela está sendo construída aqui ao longo dessa linha segmentada amarela. Já existe hoje, o Shinkansen existente é essa linha cheia, aqui, que vai de Tóquio até Shin Osaka, e a linha de maglev vai ter um traçado alternativo. Aqui no meio, a gente tem o Monte Fuji, que é um vulcão, e uma das questões que levaram à escolha desse traçado é exatamente a resiliência. Se o Monte Fuji entrar em erupção, ou tem vários vulcões aqui, alguns deles entrarem em erupção, existe uma possibilidade de comprometimento dessa linha, e isso cortaria completamente a circulação entre as duas áreas mais desenvolvidas do Japão. Então, foi decidido construir isso fora da área de perigo dos vulcões, passando pela parte norte dessa região, pelo centro do Japão. Até por isso que eles chamam de Chuo, Shinkansen Chuo é meio em japonês. Hoje, o Shinkansen convencional faz esse trajeto em 142 minutos, a 275 km por hora, e com o maglev ele vai reduzir isso para 67 minutos, a 505 km por hora. Essa escolha da região foi feita em função da altíssima demanda, né? A gente tem a região metropolitana de Tóquio, que chega a quase perto de 40 milhões de pessoas, a essa região de Chukio aqui, que é próximo de Kyoto, que são quase 12 milhões de pessoas, e a região de Osaka e Kobe, que são quase 20. Então, se você considerar essas três regiões, você está colocando um sistema que vai estar inserido em torno de 66 milhões de pessoas para serem atendidas ao longo dele. Esse projeto do maglev, ele está orçado em 90 bilhões de dólares. 90 bilhões de dólares. E ele já está em construção há algum tempo. Existe uma linha de teste aqui em Yamanashi, onde você pode ir lá visitar o sistema, né? Que essa linha em vermelho, ela já está em operação, e essa linha pontilhada, ela está em construção já.
Eu tive a oportunidade, né, em 2004, de ir lá e visitar essa linha de teste e andar no Shinkansen, né, essa foto fui eu que tirei, ele chegou naquela época, era 501 km por hora, e é muito interessante porque o maglev ele funciona num sistema variável, então desde que ele está parado até 160 km por hora, ele roda sobre pneus. Quando ele atinge 160 km por hora, ele começa o efeito de levitação e os pneus são retraídos, como se fosse um trem de pouso de avião, e aí ele continua o trajeto inteiro em levitação magnética. Outra coisa que é interessante, aqui no Japão, o maglev ele não é conhecido pela levitação magnética, mas ele é conhecido como linear, por conta do motor linear que ele usa, que é muito adequado para essa região que ele está passando em função da grande variação de grade. Então, aqui, um pouco sobre a questão do financiamento do maglev, né? Então, o plano original era construir um trecho entre Tóquio e Nagoya, operar ele por 8 anos para recuperar um pouco do recurso e depois fazer a construção do restante do trajeto. E aí houve uma revisão do plano e se decidiu fazer a construção dele inteiro. Então, a gente está sendo construído agora entre Shinagawa e Nagoya. Logo depois já vai começar entre Nagoya e Osaka para começar a operação total do sistema no menor prazo possível, de forma a conseguir maximizar o retorno desse investimento. O plano original, deixa eu ver se tem, o plano de operação dele, né? Então são 4 a 5 viagens por hora, sem parada nenhuma, indo direto de Tóquio até Nagoya, e um trem por hora fazendo parada nessas estações que são mostradas aqui. No caso do trem expresso sem parada, a velocidade média vai ficar em torno de 430 km por hora, e no trem parador vai ficar em 179 km por hora. Para efeito de comparação, né, então a gente tem aqui o maglev, o Shinkansen até 2019 e o Shinkansen a partir de 2019, que é o que está operando hoje. O maglev ele vai ter 5 viagens por hora, enquanto o Shinkansen hoje chega a 16 viagens por hora. Isso. O Shinkansen o maglev ele tem uma capacidade de 1.000 pessoas por composição, enquanto o Shinkansen são 1.323 pessoas por composição, né, e se a gente considerar aí na hora, né, a capacidade na hora, o maglev vai ser 4.000 passageiros por hora, e o Shinkansen hoje está em 15.800 passageiros por hora. A diferença tem uma diferença grande no número de estações, o maglev vão ser 4, enquanto o Shinkansen tem 9. Viagens intermediárias, né, com os trens paradores, no caso do maglev vai ser só 1 por hora, no Shinkansen tem 4 viagens dessa por hora. Uma coisa muito interessante já existe um plano de operação para o Shinkansen depois que o maglev entrar em operação. Então a ideia, como ele vai ter esse trem super expresso indo de Tóquio até Nagoya, a ideia é que você reduza a quantidade de viagens expressas no Shinkansen convencional e aumente, né? Hoje a gente tem a maior parte das viagens aqui no Nozomi é o trem expresso, então vai ter uma redução do percentual dessas viagens expressas e um aumento das viagens intermediárias, já com o intuito de promover um maior desenvolvimento dessas regiões que ficam aí no trajeto do sistema. Aqui um exemplo, né, não sei nem se a gente chama de AMV no Shinkansen, mas o sistema de mudança de direção do maglev. Aqui é mais sobre a questão da grande concentração de pessoas ao longo desse novo trajeto. E o plano, né, essa construção que começou lá em 1970, previa a abertura do sistema em 2027, e o planejamento estava andando de acordo com isso.
até que um dos governadores, no meio do caminho, resolveu que não precisamos discutir mais, e surgiram algumas questões, eles estão levantando algumas questões sobre a influência do trem no rio que existe lá, que é muito importante para a agricultura local, e aí o projeto já vai ter um atraso. Então, hoje já se colocou que o sistema não vai ser aberto em 2027, porque essa discussão vai atrasar toda essa implantação. Bom, gente, passei um pouco do horário, mas por enquanto é isso. Agora eu acho que a gente pode ver as perguntas, né? Sidney, as perguntas estão lá no seu WhatsApp, separadinhas, para ficar mais fácil de achar. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, Fábio Rezende. Sabe qual a receita em porcentagem dos recursos acessórios, brinquedos? Eu não sei de cabeça, eu tenho isso, mas Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Essa daqui. Foram 93 são 103 mil. %, mais ou menos. Próxima pergunta do Ivo, não sei se a pergunta ficou registrada, se os operadores pagam para o governo? Sim. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui. Esse sistema, quando ele é construído e ele é repassado para os operadores, existe uma tarifa que eles pagam em função do lucro que a empresa obtém. Eu acho que... Aqui. Então, quando o sistema é repassado para o operador, ele é no sistema de leasing. Então, o operador ele tem que pagar isso de volta para a JRTT à medida que ele vai operando o sistema. Se eu não me engano, o sistema original ele estava para ser pago por 60 anos, eu acho que está no fim agora, e os novos, eu li que eles estão fazendo um planejamento de pagamento em 10 anos, então eu acredito que tenha aumentado bastante o valor dessa contrapartida. Pergunta do Fábio Macedo, por que o trem que vai entrar em operação em 2030 vai ter uma máxima de 360 e não 380 ou 400, se hoje a Bombardier já oferece o Zéfiro. A questão é, toda tecnologia utilizada aqui no Japão, ela é japonesa, então, à medida que eles desenvolvem os trens, eles vão aumentando essa velocidade, mas existe naturalmente uma relação, uma relação também, não só do veículo, do próprio trilho, né, dos sistemas de segurança. Então, outra questão que entra também é a quantidade de estações intermediárias que tem. Nessa linha para Hokkaido, você tem grandes trajetos sem estação intermediária. Isso permite que se explorar uma velocidade maior, que é o que não acontece nos outros trajetos, nas outras linhas de Shinkansen, que tem muitas paradas intermediárias. Fábio Rezende, com relação à tabela de usuários por ano apresentada, considerando a linha foi feita com foco na integração de áreas remotas, o crescimento de demanda foi maior ou similar ao crescimento das outras linhas?
essa daqui, né? Então, cada linha dessas, ela tem um fator de crescimento diferente, principalmente pela questão da acessibilidade. No caso das linhas que conectam Tóquio, você tem uma hiper qualidade de mobilidade muito grande aqui nessa região, que permite um uso maior do Shinkansen. Já nas regiões mais isoladas, você precisa ir, muitas vezes, até de carro, né, porque você não tem a mesma penetração dos sistemas de transporte público na região. Então, eu acredito que isso tem uma interferência grande também nesse aumento da demanda. Peter Alouche. Peter, obrigado pela apresentação espetacular. Estatística de acidentes graves na linha de Shinkansen. Eu esqueci de colocar esse detalhe. Até hoje, não houve nenhuma fatalidade nas linhas de Shinkansen, desde o início da operação, e eu acho que teve, eu me recordo de 2 acidentes onde aconteceram, onde o trem teve algum problema de descarrilamento, mas não, sem nenhuma vítima. Então, em termos de segurança, eles gostam de apresentar essa informação, que não teve nenhum acidente grave em termos de feridos e mortos no sistema de Shinkansen desde 1964 até hoje. Vou parar um pouquinho aqui. Eu queria saber se o Ciro tem alguma coisa para comentar, contribuir aí. Ciro, está aí? Só um minuto. Pronto, doutor, agora eu desculpe, estava achando o microfone em outro lugar. Sidney, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Pode falar, Ciro. Sidney, você ultrapassou o que nós imaginávamos assim, em 10 milhões de pontos. Que foi? Eu, antes de mais nada, quero te cumprimentar, porque você abriu o jogo de uma forma delicada e detalhada. E parabéns, eu fiquei admirado da forma didática que você conseguiu reunir tudo. E eu creio que nós vamos precisar agora discutir coisas com mais detalhe com você, de tudo que você fez, inclusive o que você reuniu hoje. Nós vamos ter que verificar como vamos distribuir, como é que nós vamos fazer com que os governos conheçam, e, evidentemente, encurtando um pouco, porque foi de muita qualidade tudo, porém, a gente vai ter que dar uma diminuída, mas foi, olha, de uma clareza que eu, sinceramente, não imaginava que seria tão profundo como você colocou. Muito obrigado. Bem que a Marta fala que você é um gênio, e você foi muito bem. Da minha parte, principalmente, eu queria colocar isso. E uma coisa que me chamou a atenção é a competitividade com o avião. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos falando de viagens longas de 1 hora, 2 horas, 4 horas, e outras que você mesmo colocou com muita clareza, a competitividade de 800 quilômetros com avião. Né? As companhias aéreas, ela é menos importante que o trem, ou não? Eu diria que o Shinkansen, na visão da população, o Shinkansen ele tem valor maior do que o avião. Existe um plano de desenvolvimento também do transporte aeroviário, foram construídos uma quantidade muito grande de aeroportos aqui, alguns deles até estão com problema de demanda já há algum tempo, né? O Japão está com a população diminuindo e isso se reflete em todos os setores, e no caso do avião isso é muito forte. Mas eu diria que, de uma maneira geral, para o japonês, quando você fala em viagem de longa distância, a primeira resposta que vem na cabeça dele é o Shinkansen. Aí vem um outro tema que preocupa muito. Nós temos uma condição
de governo, uma condição de moeda, uma condição de estrutural econômica e financeira de um país que ele está constantemente falido. Então, é muito difícil a gente imaginar, por exemplo, que você colocou nas entrelinhas que tem VLT 2 vezes por dia em determinado lugar do interior, né? Que é algo aqui no Brasil absolutamente inconcebível. Existem na Espanha também coisas parecidas, talvez um pouco mais de viagem. E aqui no Brasil seria absolutamente impossível. Bom, o que então, no momento que você começou a fazer todas as suas colocações de investimentos, começou a me chamar a atenção a questão da moeda, né? E da moeda no sentido do custo da construção, por exemplo. E daqui, para nós, por exemplo, significaria 60% de um TAV, 70% de um TAV. Os custos de construção, se você comparar com o poder aquisitivo na classe média, ele se equivale. Como é que se equivale em relação a nós mesmos? Como é que você vê isso? Se você vê, se você já pensou nisso, porque a nossa moeda não permite a gente brincar. Os impostos, então, são absolutamente impossíveis de pagar. Como é que você faz essa comparação para nós? Ele é 2 países completamente opostos um do outro. Eu acho que são realidades completamente diferentes. Eu costumo até brincar que o Japão não é outro país, é outro planeta. A gente tem aqui uma qualidade, qualidade do serviço público, das infraestruturas, e a disponibilidade deles, para mim, isso é incomparável. Nenhum outro. Talvez a Coreia, Singapura tenham condições similares, mas outro país eu não conheço. Eu tive a oportunidade de morar um tempo na Alemanha, e eu achava a Alemanha a coisa mais incrível do mundo até eu chegar no Japão. Quando eu cheguei no Japão, a Alemanha está lá atrás ainda. Eu acho que a grande questão aqui é exatamente a diferença na gestão da tributação, né? Então, o sistema de tributação no Japão é completamente diferente do nosso, e os impostos aqui são mais altos. O imposto de renda aqui pode chegar acima de 50%, né? Então, existe uma fonte de receita muito grande aí, mas existe também um entendimento do governo federal, do governo nacional do Japão, que essas obras, elas são essenciais para a dinâmica da economia nacional. Então, o governo, a filosofia em geral do governo não é de tentar baixar o preço de nada, mas sim de encontrar formas de financiamento que garantam que possa ser construído sem problema nenhum. Eu acho que existe uma outra questão que ajuda muito no financiamento dessas infraestruturas, que é a garantia do retorno, né? Então, você tem uma utilização maciça pela população, tá? Toda escola vai fazer uma viagem que vai precisar andar de Shinkansen. Então, desde crianças, os japoneses têm familiaridade com o sistema, e na hora que pensar em viajar, eles vão escolher o Shinkansen. Outra coisa, existe toda uma política de fomento é até difícil de explicar, a utilização dessas infraestruturas. Então, existe a sistematização de feriados, momentos em que você vê um apoio muito grande do governo nacional e dos governos locais para que as pessoas viajem, né, e gerem consumo e mantenham essa economia rodando. Então, eu acho que uma grande diferença que a gente observa é na quantidade, no gasto das pessoas com transporte, com viagens, principalmente. Uma outra coisa que é interessante, eu acho que eu até comentei uma vez com você, Ciro, sobre isso, é a quantidade de viagens não particulares que você vê tanto no Shinkansen quanto no avião. Isso no Brasil a gente vê mais no avião, né? Se você for no horário de pico para pegar um Shinkansen, mais da metade dos passageiros vai estar de terno e gravata indo para uma reunião.
isso significa, de forma geral, que não é a pessoa que está pagando a passagem, é a empresa, né? Então, isso tem um impacto muito grande no acesso ao sistema. Eu acho que na questão do financiamento propriamente dito, a gente também tem uma diferença grande da visão do Brasil para a visão do Japão, que é no retorno desse investimento, né? Então, o governo japonês ele tem uma visão muito clara, e isso a gente vê nas reuniões, eles expressam esse entendimento de que do quanto que eu vou ter de retorno para cada dinheiro que eu coloco em investimento, quanto que isso vai ser o meu retorno na economia, em termos de impostos, quanto que isso vai ter em retorno de qualidade de vida, de melhoria de desempenho. Então, eu acho que a questão por trás aí, ela está muito mais na avaliação do retorno do investimento, né? E que eu sempre achei um pouco capenga isso nos projetos que a gente trabalha no Brasil, né? Você fica muito focado no projeto da infraestrutura, e o estudo do retorno é sempre bem abaixo do que podia ser. É até interessante, não sei se a professora Iaeco conseguiu participar hoje, eu tinha convidado ela, eles têm um trabalho muito grande exatamente nessa engenharia de viabilização desses projetos de infraestrutura, tentando fazer criar uma visão clara do quanto e como vai ser o retorno desses investimentos para a economia em todos, e a própria geração de novos tarifas, de receita de tributação. Mas é bem difícil até de comparar, porque as realidades são muito diferentes mesmo. Tem mais alguma colocação, Ciro? Está no mudo. Vou voltar para as perguntas. Pronto, desculpa. Certo. Você está colocando uma coisa que eu queria deixar bem, talvez até para as pessoas que estão assistindo. Existe um tema no Brasil que ele é de uso meio artificial, ou bastante artificial, mas que na Europa é muito aplicado, com certeza aí, eu não sei qual é a metodologia que vocês aplicam, que é a taxa interna de retorno, não só econômico, mas a taxa interna de retorno social. Sim. Existem exemplos importantes na Europa, né? Eu mesmo acompanhei que é a ligação Gênova-Milão, em que dava uma taxa interna de retorno financeiro a metade do social. E o governo colocou todo o dinheiro necessário e descobriu que a lucratividade foi toda no nível social, né? Eu não sei, isso você tem uma noção aí, porque você, do jeito que falou, parece que tem uma noção dessa existência, né? Exatamente. Existe isso. Desde que eu cheguei aqui, quando a gente vai trabalhar com projetos, a primeira coisa que aparece na discussão é o custo-benefício, análise do custo-benefício. E na hora que a gente faz essa avaliação do benefício, ele se abre para as questões sociais. Eu não tenho os números de cabeça. Eu até, quando estava fazendo a coleta desses dados aqui para a apresentação, eu me deparei com essa informação lá, que era uma relação do aumento do PIB de algumas regiões com a implantação das linhas de Shinkansen. Então, existem estudos que já relacionam o impacto social da implantação do Shinkansen. Eu posso procurar isso depois. Tá bom. Muito obrigado. Agora, Sidney, queria falar para o Marcos, se ele estiver ouvindo, uma coisa importante. Se o número de questões é muito grande, passar para você e a gente depois envia para as pessoas, porque está na hora agora de você ir trabalhar, não está? Você vai chegar atrasado no serviço.
Estou trabalhando em casa. Faltam só 4, Ciro. Faltam só 4. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpe, tudo bem. Por favor, pode continuar. Vou continuar aqui, então. O Richard Stefan perguntou o valor da linha de Maglev é 90 bilhões de dólares ou reais? Dólares. Tudo que eu falei foi em dólares. E a ECO, professor Eco Machita, como é calculada a tarifa em função de outras receitas que são bastante grandes? Não faço a menor ideia, tem que procurar. Luiz Roberto, na mudança de direção do trem, qual seria a velocidade desse trecho? Eu não tenho essa informação nesse nível de detalhe, eu posso procurar depois. João Dini Pivoto, com relação ao consumo de energia entre o Shinkansen e o Maglev, isso é uma questão muito interessante. Obviamente, todos esses trens são elétricos, né? E a gente tem essa quantidade de viagens, ela tem uma demanda energética considerável. O Japão, antes do terremoto e do tsunami, em 2011, acho que existiam em operação 49 usinas nucleares no Japão. A gente está lá brigando para ter 2, o Japão tinha 49. E aí, quando teve o problema na usina de Fukushima, houve um desligamento de praticamente todas as usinas nucleares e substituição, reativação das antigas usinas a carvão, enquanto era feito uma verificação de segurança em todas elas. Uma das coisas que foi bastante chocante é que o Shinkansen teve que reduzir o número de viagens durante esse período, porque simplesmente não tinha energia suficiente para abastecer tudo. E, em função disso, até eu cortei dos slides, que estava muito grande a apresentação, mas os operadores de Shinkansen, eles estão entrando no mercado de energia. Então, pelo que eu percebi dos relatórios que eu li, é que existe uma tendência a que eles entrem nesse mercado para conseguir direcionar o desenvolvimento disso e garantir o que eu considero talvez o insumo principal desse sistema, que é a energia elétrica, né? O Maglev gasta uma quantidade absurda de energia, mais do que o Shinkansen, por razões óbvias, né? Você tem que sustentar os eletroímãs lá, mas eu não tenho o valor disso, eu posso até procurar. José Urbino, como são estabelecidos os limites de investimento do governo e a agenda japonesa reguladora para a construção da linha? Por lei, a participação do governo é de 2/3, do governo federal nacional é de 2/3, e dos governos estaduais e municipais é de 1/3. Esses 2/3 do governo federal, ele entra o valor da contrapartida das linhas já existentes. Então, essa diferença é o que precisa vir do governo federal. Desculpem. Débora Gonçalves, saberia dizer se existe alguma análise do peso da tarifa do Shinkansen com relação à renda média da população usuária? Provavelmente tem. Eu não conheço esse estudo, mas provavelmente tem. Aqui, durante os grandes feriados, o Japão acho que tem 2 grandes feriados onde as pessoas viajam, que é a Golden Week, que é o feriado do verão, em maio, e o Obon, que é quando as pessoas voltam, um feriado mais ou menos religioso, que as pessoas voltam para as suas regiões de origem. E o sistema fica completamente entupido, né? Então, acho que a tarifa ela é cara, né? Todo o sistema de transporte no Japão ele é caro, comparando com o Brasil. Eu costumo dizer que não existe transporte público de qualidade que não seja caro. Se é a pessoa que vai pagar, ou se vai ter alguma forma de subsídio, é outra história, né? Mas aqui, os valores de Shinkansen, eles são caros, mas não são proibitivos. A grande diferença que eu vejo é exatamente no percentual de viagens não particulares que existe no sistema, né? Então, pessoas viajando a trabalho, financiadas pela empresa, pelo governo, e assim por diante.
Então, eu acho que não chega a ser um problema social como a gente tenderia a pensar no Brasil, mas é algo para ir atrás. Pergunta do Jael. O planejamento define a centralidade desse uso ferroviário no transporte japonês veio do Estado. Como se poderá substituir esse aspecto tão relevante para fazer algo assim no nosso país, já que não tem essa possibilidade de planejar ao longo prazo? Isso é uma questão que salta aos olhos quando a gente compara o Japão com o Brasil. Se vocês lembrarem lá do primeiro slide, lá no início da minha apresentação, que são os planos de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento, o governo adere a ele. É claro que existem algumas correções, atualizações, mas o governo entra, o governo sai, e o papel do governo é aderir e executar esse plano. Então, muitos governos, eles não veem dentro do seu período ali, eles não veem o resultado do que eles estão fazendo. E isso talvez seja uma das grandes vantagens que o Japão tem, né, em relação sobre o Brasil, na questão do desenvolvimento de longo prazo das infraestruturas. Você vê, por exemplo, o Maglev está em construção desde 1970. Teve toda a questão do desenvolvimento de tecnologia, a construção do trecho de testes e agora a construção do sistema, e que vai ficar pronto lá no final da década. E os governos, eles vão executando esse planejamento. Então, eu acho que isso é uma diferença muito grande. Como a gente faria isso no Brasil, eu não sei. Eu acho que seria alguma coisa similar à lei de mobilidade urbana, talvez, né, uma lei com um peso grande, nacional, que definisse como é que vai ser o desenvolvimento desse sistema nacional ferroviário. Mas é uma realidade política bastante diferente, né? Bom, gente, as perguntas aqui acabaram. Deixa eu ver se tem mais lá no chat. Oi, Sidney. Oi, Eco. É porque o meu microfone estava desativado e eu não consegui responder na hora, né? Mas parabéns aí pela apresentação. Eu acho que é extremamente importante, né? Eu acho que você não escondeu, eu acho que você sabe perfeitamente o que tinha que ser mostrado, né, para os brasileiros, né, o lado que a gente não conhece, tá? E, na verdade, o que eu digo é o seguinte: o que é caro? Caro é algo que você paga e não tem retorno. Isso é caro, né? Se você pagar muito caro, mas tiver um bom retorno, ele deixa de ser caro, né? Então, a gente fez, assim, nós já fizemos estudos mostrando que, tá, se fizesse uma concessão do Rio Tocantins, tá, como é que a gente faz para fechar a conta, né? E a gente utiliza negócios, exatamente os negócios, para quê? Porque negócio gera dinheiro, gera emprego e traz retorno fiscal para o município, para o Estado e para a União. Tá? E esse cálculo do retorno fiscal é que no Brasil ninguém sabe fazer isso. Tá? E geração de emprego, para o momento de crise que nós estamos vivendo, essa é a solução. Né? Porque com a geração de empregos, você gera receita, com a receita você faz o consumo, aumenta a demanda, gera mais emprego. Tá? Esse é o processo de crescimento. Então, a questão é como é que a gente faz para fechar essa conta? Tá? Então, qual é o tempo de retorno, né, que um fundo de investimento acharia que seria um negócio razoável para que, né, pudesse, o que é preciso turbinar em termos de negócio para que a conta feche. Tá? Então, o que a gente faz é exatamente como é que eu faço para fechar a conta, né? Eu tenho que turbinar mais ou turbinar menos em função de tempo que eu quero para fechar, para que a minha conta seja paga. Tá? Então, isso a gente já fez alguns cálculos aí, mostrando que é viável, inclusive que tipo de negócio, quanto é que gera de emprego esse tipo de negócio e quanto é que ele traz de retorno fiscal. Principalmente a obra pública, né? Quando você fala que é investimento,
qualquer um que faz investimento espera retorno. Então, não é dinheiro público que ele não pode, né? Na hora de fazer a obra, todo mundo chama de investimento, né? Então, na hora de ter o retorno, aí acaba virando custo, né? Então, eu acho que foi um aprendizado fantástico, né? Eu só queria realmente saber como é que essa conta fechava na tarifa, né? Porque no Brasil, tudo tem que ser pago pela tarifa, né? Então, por isso que eles devem ter lá alguma forma de como deve ser calculado. Mas parabéns aí, Sidney, que eu acho que as informações que eu sempre ia e ninguém conseguia me responder, você me respondeu, tá? Parabéns aí. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Eu queria... Muito melhor do que eu, você conseguiu explicar essa questão. Só uma coisinha, eu queria aproveitar essa intervenção muito boa que a senhora fez, eu perdi o nome dela, mas colocar para ela que o objetivo maior do nosso grupo de trabalho, isso no nosso grupo tem sido colocado amplamente, é o estudo detalhado daquilo que a senhora está colocando. A taxa interna do retorno social, o Brasil tem. O Brasil tem essa ciência, porém, ela não tem a compreensão dessa ciência, que são coisas um pouco diferentes. Mas eu estou disposto, a hora que a senhora quiser, conversar comigo, e obrigado pela sua intervenção. Sim, depois, então, podemos trocar aí os contatos, né? O Sidney me passa, né? O Sidney pode fazer um ponte para a gente. Tá? Estão à disposição, fizemos alguns estudos, né? Mostramos que algumas contas fecham, algumas contas nunca no Brasil vão fechar, né? Vamos dar por encerrado, então, Marco? Bom, pronto. Então, fazer um agradecimento aqui, só uma interrupção, queria agradecer muito esse meu amigo aí pelo desempenho dele, pelo esforço, pela dedicação, de um bate-papo de madrugada, surgiu uma apresentação maravilhosa dessa. Muito obrigado a todos que assistiram, fiquem de olho aí no nosso grupo, nos nossos mails, que nós vamos tentar promover outros eventos assim dessa categoria. Obrigado a todos. Obrigado, meu caro Sidney. Boa sorte. Obrigado, eu que agradeço. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, Sidney. Parabéns. Tchau, obrigado. Parabéns, Tchau, parabéns, muito bom. Obrigado. Parabéns e obrigado. Parabéns aí a todos aí. Parabéns mesmo. Obrigado pela apresentação, Sidney. Boa noite. Então, eu mandei 2 saquinhos, tem misturado pó de teatro do Rio de Janeiro.